A Disney, aquele império global de sonhos e magia que fazia a gente acreditar em finais felizes, está navegando em águas mais turbulentas que as enfrentadas por Moana. O gigante do entretenimento que construiu seu legado com castelos encantados, princesas corajosas e heróis mascarados, agora se vê do centro de uma saga jurídica que nem mesmo seus mais talentosos roteiristas, se é que sobrou algum, poderiam ter imaginado. E a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também a opção de hypar, que está disponível agora para dispositivos móveis, e ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Antes de começar, eu quero dar aquele recadinho rápido para quem está pensando em começar um canal no YouTube. Eu deixei aqui embaixo na descrição os links de todo o meu equipamento para quem quiser adquirir. Se comprar por esse link, além de ótimos preços e condições de pagamento, de quebra vocês vão estar dando uma baita mão para o canal. Valeu! Tempestade jurídica na Disney. Para tornar tudo ainda mais dramático, a gente não está falando só de um probleminha legal. São 2 mega processos acontecendo simultaneamente numa sincronização tão perfeita que até parece trabalho do Doutor Estranho manipulando a linha do tempo. Todo mundo sabe que a ex-lutadora de MMA e atriz Gina Carano, que interpretou a destemida Cara Dune em The Mandalorian, decidiu que sua maior luta não seria nas arenas ou contra vilões galácticos. Não, seria nos tribunais da Califórnia. Depois de ser demitida da série por suas publicações nas redes sociais, a Carano contra-atacou com um processo que pode mudar completamente as regras do jogo em Hollywood. A questão central: discriminação política. Carano alega que foi expulsa simplesmente por expressar opiniões conservadoras, algo que, segundo ela, vai contra as leis trabalhistas da Califórnia. Se ela vencer, a gente pode estar testemunhando o início de uma nova era em Hollywood, onde os estúdios teriam que pensar 2 vezes antes de demitir alguém por suas posições políticas. Recentemente, a Gina foi vista em Los Angeles não para negociar o seu retorno ao Baby Yoda e companhia, mas provavelmente para reuniões relacionadas ao seu processo. E para deixar claro que ela não tá para brincadeira, ela compartilhou uma mensagem no X que diz muito sem dizer nada diretamente. Abre aspas. Discutir com idiotas é como jogar xadrez com um pombo. Não importa o quão bom você seja, o pássaro vai fazer cocô no tabuleiro e se pavonear como se estivesse ganhando. Fecha aspas. E quem seriam esses pombos na visão da Carano? O que torna esse caso particularmente interessante é que ele não se trata só de dinheiro ou de um papel perdido. A gente está falando de um processo que pode estabelecer um precedente monumental sobre como a indústria do entretenimento lida com a diversidade de pensamento. Especialmente quando esse pensamento não se alinha com a visão predominante progressista de Hollywood. A Califórnia, estado conhecido por suas leis trabalhistas rigorosas, pode ser forçada a reexaminar como protege empregados com visões políticas diferentes. Enquanto o Império Galáctico da Disney lida com a rebelião da Carano, outro fronte de batalha se abre com uma confusão digna das melhores novelas mexicanas. Esse envolve Blake Lively, Justin Baldoni e Ryan Reynolds e um personagem de Deadpool e Wolverine chamado Nicepool. A história é tão maluca que merece ser contada com todo o detalhe. Justin Baldoni, diretor e ator, alega que o personagem Nicepool, do mais recente filme de sucesso da Marvel, foi criado especificamente para ridicularizar ele, possivelmente como resultado de um conflito que ele teve com a Blake Lively e durante as filmagens de outro projeto. E quais são as evidências? Bom, os detetives da internet, que fazem o trabalho do FBI parecer amador, notaram um detalhe perturbador. O Nicepool tem exatamente 17 ferimentos de bala no peito, o que coincidentemente ou não corresponde às 17 exigências que a Blake Lively supostamente fez durante outro projeto cinematográfico. É sério isso? 17 buracos de bala como referência a 17 exigências? Se for verdade, a gente está diante de um nível hard de vingança passivo-agressiva. A Marvel está tão desesperada para se distanciar desse imbróglio que praticamente implorou ao juiz para sair do processo. Eles entraram com uma petição para anular a intimação da produtora Wayfarer, a empresa do Baldoni, e pediram uma ordem de proteção para não divulgar documentos internos sobre a criação do personagem. Em termos simples, é como aquela vez que você deletou todas as mensagens do seu celular antes que a sua namorada ou namorado pudesse ver. Comportamento totalmente normal e nem um pouco suspeito, né? O que deixa tudo ainda mais intrigante é o argumento utilizado pela Marvel para não revelar os documentos de criação do personagem. Abre aspas. Não podemos mostrar como Nicepool foi criado porque podemos fazer mais filmes de Deadpool do futuro. Fecha aspas. Como se a origem de um personagem secundário paródico fosse revelar os segredos mais profundos do MCU. Imagina a Warner se recusando a explicar a origem do Batman num documento legal porque
podem fazer mais filmes do Batman. É a famosa e tão falada desculpinha furada. O que acontece aqui também é o seguinte, eu não vou entrar nos detalhes do caso do Baldoni com a Blake Lively, até porque eu preciso pesquisar mais para poder entender, tá? Mas até onde eu sei, teve uma denúncia de assédio, teve toda uma treta envolvendo isso aí. Não é o caso, a gente não vai discutir isso nesse vídeo. Esse vídeo é para a gente falar da confluência de processos, o do Baldoni e a da Carano. O Baldoni está vendo a reputação e a carreira em risco, está pedindo modestos 400 milhões de dólares em indenização. Para a Disney, isso é o que eles gastam em confetes para o desfile da Parada da Tarde na Disneylândia. Mas mesmo assim, são 400 milhões. É o orçamento de um filme, um pouquinho mais que o orçamento de um filme, dependendo do filme, que eles prefeririam não desembolsar. Se existe uma coisa pior que enfrentar um mega processo judicial, é enfrentar dois ao mesmo tempo. E é exatamente isso que está acontecendo com o pobrezinho do Bob Iger, que abandonou a sua tranquila aposentadoria para retornar e salvar a Disney. E sim, eu estou sendo isso bem sarcástico. O timing desses processos é tão ruim que parece ter sido planejado por algum supervilão da Marvel. Os dois julgamentos estão programados para ocorrer entre março e abril de 2026, justamente nas vésperas do lançamento de The Mandalorian e Grogu, em maio, e Avengers Doomsday logo em seguida. É como marcar uma colonoscopia e um implante dentário para o mesmo dia do casamento. Simplesmente não tem como dar certo. Essa coincidência de datas não é só um inconveniente para as agendas dos advogados da Disney. É um potencial desastre de relações públicas que pode ofuscar completamente o lançamento de dois filmes cruciais para o futuro das franquias Star Wars e Marvel, os dois pilares do império bilionário construído pelo Iger. Não é à toa que a Disney está desesperadamente tentando adiar o processo da Gina Carano. Eles precisam não só evitar uma reação negativa que poderia afetar Mandalorian e Grogu, mas também separar cronologicamente os dois processos para não dividir a equipe jurídica. Afinal, até o exército de advogados da Disney tem seus limites. O que torna essa situação ainda mais legal ou trágica, dependendo do lado que você está, é que vários observadores da indústria vinham alertando sobre esses problemas já tem um bom tempo, mas aparentemente ninguém nos altos escalões da Disney estava ouvindo. A situação lembra muito o que aconteceu na Flórida, onde a Disney entrou em conflito com o governador Ron DeSantis e acabou perdendo privilégios que mantinha há décadas. Enquanto a grande mídia previa uma vitória fácil para o ratinho contra o político, o resultado foi exatamente o oposto. Agora a gente está vendo um padrão semelhante com os casos de Carano e Baldoni, problemas que poderiam ter sido evitados com uma abordagem diferente. E para piorar o cenário já complicado, outras produções da Disney não estão exatamente quebrando recordes de audiência. Andor, por exemplo, tem números tão baixos que nem aparece no top 10 das classificações. O que poderia a Disney fazer para sair desse emaranhado jurídico? Bom, as opções são limitadas. No caso da Gina, a agressividade inicial da Disney ao demitir a atriz publicamente declarar que ela era persona non grata em qualquer produção futura deixou pouco espaço para conciliação. A Carano, por sua vez, não tem muito a perder, então por que não lutar até o fim? Ainda mais usando os bolsos fundos do Elon Musk. Quanto ao Justin Baldoni, a gente está falando de um diretor cuja carreira e a reputação estão em jogo. Para alguém acusado implicitamente de comportamento inadequado por uma estrela feminina casada com um superastro de Hollywood, um acordo extrajudicial sem admissão de culpa não resolve o problema de imagem. Ele precisa de uma vitória clara para restaurar a sua reputação, o que torna um acordo amigável altamente improvável. E quem faria esse acordo da parte da Disney? Eles estão amarrados ao Ryan Reynolds e a Blake, duas das maiores estrelas de Hollywood atualmente. Eles não podem simplesmente abandonar os dois no meio dessa tempestade, a menos que um juiz decida que a Marvel não tem participação no caso. E o fato de eles relutarem tanto em entregar documentos que poderiam provar sua inocência não está inspirando muita confiança em ninguém, vamos combinar. Se ambos os processos mantiverem o seu cronograma original, a gente vai estar diante de meses de cobertura da mídia, cobertura negativa da mídia, precisamente quando a Disney vai precisar de toda a atenção positiva possível para os seus lançamentos. Não é exagero dizer que o legado do Bob Iger está na reta. Durante anos, o Iger foi celebrado como o visionário que transformou a Disney no mega conglomerado de entretenimento que ele é hoje. Foi ele que adquiriu Pixar, Marvel, Lucasfilm, 21st Century Fox, em jogadas ousadas que definiram a indústria, mas se The Mandalorian e Grogu e Avengers Doomsday não atingirem as expectativas de bilheteria, em parte devido à publicidade negativa gerada por esses processos, a volta triunfal do cara à empresa pode terminar com um gosto amargo. A Disney, que construiu seu império sendo a marca familiar e inclusiva, agora se vê na posição desconfortável de ser potencialmente vista como hostil a pessoas com visões políticas conservadoras,
que é o caso da Carano, ou possivelmente cúmplice de um esquema de vingança mesquinha através de um de seus maiores sucessos de bilheteria, que é o caso do Baldoni. Não é exatamente a imagem que combina com castelos encantados, princesas cantando com animais da floresta e coisa do tipo, né? Ainda é cedo para dizer como Thunderbolts ou o Quarteto Fantástico vão se sair nas bilheterias. Mas os sinais para a franquia Star Wars não são animadores, com Andor registrando números de audiência abaixo do esperado. A ironia é palpável. A Disney, mestra em contar histórias com lições morais sobre fazer a coisa certa, agora está numa posição onde as suas próprias ações passadas estão voltando para assombrar. Bob Iger e a equipe certamente estão trabalhando nos bastidores para encontrar soluções, mas cada movimento agora é complicado por anos de decisões anteriores e alianças corporativas. É como tentar jogar xadrez 4D enquanto caminha numa corda bamba sobre um tanque de tubarões durante um terremoto. Não tem como. Se tem uma lição a ser aprendida com tudo isso, talvez seja a de que mesmo os impérios mais poderosos do entretenimento não estão imunes às consequências das suas ações. E talvez, apenas talvez, a gente devesse prestar mais atenção quando as vozes dissidentes avisam sobre problemas no horizonte. À medida que esses processos avançam, algumas questões cruciais permanecem sem resposta. A Disney vai conseguir separar cronologicamente esses processos para minimizar o impacto dos seus lançamentos? Será que o caso da Gina Carano realmente vai mudar as práticas de contratação na Califórnia no que diz respeito à diversidade de pensamento político? Uma coisa é certa, o desfecho desses processos não vai afetar só a Disney e as partes diretamente envolvidas. Potencialmente redefinir as regras do jogo em Hollywood, estabelecendo novos precedentes sobre liberdade de expressão, discriminação política e os limites da liberdade criativa quando se trata de caricaturar pessoas reais em produções bilionárias. Antes de terminar o vídeo, eu quero aproveitar e agradecer aos membros do canal. Sem o apoio e ajuda de vocês, nosso trabalho aqui seria muito mais difícil. Valeu mesmo, galera, de verdade. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.